Fala, meus queridos e queridas, fãs de tartarugas, quelônios. Vamos aí falar um pouco mais desse animal majestoso. Por que majestoso? Porque um animal que tem um tempo de vida como esse e que tem também como expressar todo amor e carinho, como todos os animais, merece também ser o majestoso. Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre a reprodução das nossas tartarugas jabutis. Vamos lá. Se você tem a tartaruga que ela é que já tem um casal aí em casa, né? Tudo certinho. Se você tem um ambiente legal para elas se acasalarem, segue mais umas dicas para vocês aí. Uma tartaruga macho e uma fêmea em casa é possível que elas se reproduzam. Sabe como isso acontece? Em primeiro lugar, para evitar surpresas, caso não pretenda que elas se reproduzem, é importante saber e distinguir a tartaruga macho e fêmea. Caso o seu objetivo seja a reprodução das tartarugas, saibam então que alguns cuidados a ter é que este não é um processo simples. Quando as tartarugas vivem em cativeiro, por que eu estou falando isso, pessoal? Porque eu entrei no site da Gold Pet e ajudou bastante. Antes de pensar na reprodução das tartarugas, certifique que elas já tenham idade para tal. Os machos não devem ter menos de 3 anos e as fêmeas 5. É necessário propiciar algumas condições, ou seja, para a reprodução das tartarugas, tais como um clima favorável. Então, pessoal, vamos lá. Distinguir o sexo da tartaruga. A fêmea, na parte inferior, depois da carapaça, a superfície dela é mais plana ou convexa. Já o macho é mais côncavo. Ou seja, é bom prestar bem atenção, porque na hora que você começa a perceber, você já vai ver saber o sexo da sua tartaruguinha em casa, né? Como se reproduzem. Agora que você sabe distinguir o sexo das tartarugas, poderá saber como elas se reproduzem. Como se uma dança se tratasse. Certo? Denotar que o macho poderá rejeitar a fêmea determinada. Se o seu objetivo for mesmo a reprodução, poderá ter mais do que uma tartaruga fêmea, e assim a tartaruga macho poderá escolher, ou seja, você vai criar um ambiente mais propício para ele se sentir mais à vontade ao lado das fêmeas. Por sua vez, a fêmea poderá ser fecundada por vários machos, assim como o macho poderá casalar com várias fêmeas. Uma das características da tartaruga macho são as unhas compridas. É que usam para montar em cima da fêmea, ou seja, um melhor apoio em cima da carapaça. A carapaça côncava do macho encaixa na carapaça superior da tartaruga fêmea, e é aqui que ocorre a fecundação, certo? Ressaltando, é o casco que o macho se apoia melhor e não a carapaça, certo? Logo após que as fêmeas já botarão os ovos tudo certinho, vamos ver como cuidar. Após a fecundação, a fêmea irá criar um ninho para colocar os ovos. Para isso,
deverá proporcionar-lhe um local indicado. As tartarugas nunca colocam os ovos dentro da água. Ou seja, se você tem uma tartaruga, né, que seja aquática, você tem que manter um ambiente para ela que seja terrestre para ela conseguir cavar e a parte aquática para ela nadar, como se fosse um ambiente dela marinho mesmo. Em habitat natural, as tartarugas fêmeas saem da água e na areia, em solo úmido, que fazem o ninho. Foi o que eu expliquei. Que fazem o ninho para colocar os ovos numa profundidade suficiente para os ovos e também para o corpo da própria tartaruga. Para umedecer o solo, a tartaruga usa a sua própria urina. E caso encontre obstáculos, como um solo que não consiga escavar, bem, muda de local. O número de ovos que a tartaruga irá colocar, presta bem atenção, pessoal, depende da sua espécie. Então, é aquilo, presta atenção. No caso das tartarugas domésticas, poderá ser necessário o uso de uma incubadora, cuja temperatura não deve passar de 30 graus Celsius. Deve ter especial cuidado ao manusear os ovos, pois são muito frágeis. Dependendo sempre da espécie da tartaruga, as crias podem demorar cerca de 90 dias a nascer. As crias das tartarugas têm um dente que serve especificamente para partir os ovos. Após o nascimento, as crias podem permanecer durante alguns dias dentro da casca de ovo. Por quê, pessoal? Elas vão se alimentando da própria casca do ovo e não necessitam de ajuda para sair. Quando saírem do ovo, deve tirar a respectiva casca para que não contamine os restantes das crias, que poderão ainda ter saído do ovo. Ou seja, então tem que prestar muita atenção para vocês começarem a tirar as cascas, porque quando elas estragam, elas podem contaminar. A temperatura também define o gênero da tartaruga. Dos ovos gerados em temperaturas mais baixas, nascerão tartarugas do sexo masculino, enquanto os ovos gerados em temperatura mais altas nascerão as fêmeas. Em habitat natural, os ovos que ficam por baixo têm maior umidade, por isso serão os machos. Os que ficam por cima serão as fêmeas, pois apanham mais sol e estão num clima mais seco, porque eles estão por cima dos ovos inferiores, né? Tal como acontece em habitat natural, por muito cuidado que tenha com as tartarugas, elas podem não sobreviver ao primeiro ano de vida, ou podem morrer ainda antes do nascimento. Habitualmente, assim que nasce, as outras nascem logo em seguida. Então tem que prestar atenção. Caso tenha ovos cuja as crias não nasceram, deve esperar durante mais alguns dias para ter certeza de que não se sobreviveu. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like aí, se inscreva no canal. Eu agradeço aí o pessoal que estão visualizando bastante, que estão se inscrevendo no meu canal. Me ajude aí a chegar aos 1000 inscritos para que eu consiga poder alcançar mais pessoas que necessitam dessa playlist de ajuda. Ok, pessoal?
Um forte abraço e um bom final de semana para vocês. E deixa o like aí no vídeo.